Oi, nesse vídeo vamos conversar sobre o poder da imaginação. Eu lembro de quando eu comecei a praticar yoga, então asanas, que são as técnicas corporais que eu não conseguia fazer, eu mantinha a visualização. Começava a visualizar o meu corpo, visualizar a minha respiração, visualizar todo o processo, aonde eu ficava com medo. Isso é muito legal também. Como eu não conseguia fazer, então me dava ansiedade ou medo, então eu relaxava. E aí eu mantinha essa visualização até que eu conseguisse fazer com o meu corpo físico ali, né? Então eu já estava preparando a parte mais sutil, né? Com a visualização, com a imaginação, né? Imaginar o processo para depois executar. Não, isso é muito poderoso, é maravilhoso, e que a gente tenha essa força, esse poder para fazer isso. Mas a gente também tem o contrário, né? Quando não só a gente desconfia da gente mesmo e aí a gente não consegue fazer as coisas porque tem um serzinho assim falando, não, você não consegue, ó, você não vai conseguir. E aí a gente não consegue. Eu lembro quando eu era criança, eu adorava patinar. E eu tinha muito medo, né, de patinar. E aí eu lembro de colocar, logo quando eu colocava e subia ali, eu falava assim, nossa, eu vou conseguir andar, eu vou conseguir frear, porque era aquele patins line, né, de 4 rodas ali, uma atrás da outra. Vou conseguir frear, eu não estou com medo. Mas eu tava um pouco, e eu falava, não, você não tá com medo, você vai conseguir. E eu conseguia fazer. E eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, como você anda bem. E aí eu pensava, nossa, mas eu tô morrendo de medo. E é porque eu falava, não, você vai conseguir, nossa, como você é boa, nossa, que demais. E aí as pessoas talvez sentiam isso. Eu nunca fui uma excelente patinadora, nada disso, só que eu tava ali, brincando só. E aí, com o yoga, eu acho que deu para eu comecei a fazer yoga muito cedo, né, com 16 anos, e aí eu consegui entender que talvez essa forma de preparar, né, se preparar e talvez conversar com você mesmo e de te empoderar para fazer as coisas, já estava ali, já existia, né, já era possível fazer. E então eu vi também o quão é importante numa forma além de curar o nosso corpo, né? Por exemplo, quando agora recentemente quando aconteceu a enchente aqui no Rio Grande do Sul, eu estava muito mal, meu corpo estava muito mal e eu não conseguia me mover, eu não conseguia fazer prática, yoga, nada, eu não conseguia fazer nada. E a única coisa que eu conseguia fazer que tinha um super efeito no meu corpo, assim, de me relaxar e soltar tudo aquilo, era assistir jogo de vôlei. E muito engraçado esse o movimento delas ali, eu assistia vôlei feminino, o movimento delas, o pular, e eu visualizava que eu estava fazendo junto. Então eu respirava junto com elas, eu sacava junto com elas, né? Eu bloqueava junto com elas. E aquilo foi também trabalhando o meu corpo para eu conseguir soltar, né? Então é muito importante, olha só como é importante, eu nem estava ali no jogo, né? Eu nem sei jogar vôlei. Mas assim, só de visualizar você fazendo aquele movimento, né? O quão importante também para o seu corpo soltar e relaxar, né? Isso é super importante. E também lembrando de quando a gente usa, né, pro lado negativo ali, quando a gente põe um empecilho falando que não é possível, não só a gente, mas também outras pessoas, né? Quanto essa barreira também é muito prejudicial, porque se a gente entender que toda essa força, o poder da imaginação é muito sutil, né? A gente requer uma forma de manter o foco para não dispersar em outras coisas que aconteçam,
né? A gente vai entender que esse movimento é muito sutil. Então, se uma pessoa de fora chega pra gente e fala, ah, não, não confio nela. E, por exemplo, vou contar um fato que aconteceu exatamente comigo. É, tinha uma pessoa muito importante dentro de uma organização, então uma diretora de uma organização, que falou para um coordenador de um evento, né? Eu ia trabalhar num evento e ela falou para um coordenador de um evento: eu não quero que a Juliana, eu não confio no trabalho da Juliana. E aí todo mundo achou muito estranho, né? E falou, porque eu sempre fazia e sempre tinha mais, sempre era bem feito ali, né? Enfim, e sempre entregava um trabalho bem. E aí não tinha por que ter uma desconfiança. E aí todo mundo achou estranho e falou, mas por quê? E aí ela falou, não sei, só sei que eu não quero ela. E aí eu fiquei sabendo disso e eu fiquei muito mal, porque eu passei a desconfiar de mim mesma. E aí eu fiquei tão mal que aí o meu joelho começou a travar, eu tive vários problemas de rim, enfim, de medo, de várias coisas que eu comecei a não ter confiança mais em mim. E aí, enfim, teve esse evento, eu acabei fazendo, enfim, talvez ela não conseguiu achar alguém melhor, e eu acabei fazendo e foi excelente, foi um dos eventos, assim, mais excelentes que hoje, se eu consigo fazer eventos, ajudar em eventos muito grandes, foi por causa dele. E também de confiança de abrir meu restaurante, de várias coisas que eu tenho, assim, às vezes que eu fico um pouco com medo, assim, e eu falo, ah, não, já passei por isso, desse evento. Então foi um evento que trouxe muita segurança para mim. Que interessante, né? E hoje eu uso isso, uso de não esperar com que essa confiança venha externamente, que alguém fale, não, você é boa. Não, eu preciso falar para mim mesma. E falar num sentido, assim, quando eu tô com muito medo, usar essas palavras como mantra mesmo, porque vai criando coragem. Por exemplo, quando eu dou aula e eu sinto que tem algum aluno que não está se sentindo confiante de fazer um asana, ou que fez e ficou achando que não foi, não se sentiu tão bem, enfim. E aí eu sempre falava para essa pessoa, né, ou para os alunos, super bem, você está indo muito bem, que bom. Então, usar palavras positivas também vai fazendo com que a pessoa se lembre de falar, de usar esse mantra para falar, para relaxar esse processo de rigidez. A gente tem uma rigidez, né, muito profunda que aí a gente não permite que a gente consiga usar esse poder da imaginação de forma para intensificar o aspecto positivo. Mas a gente acaba criando o poder da imaginação para intensificar o aspecto negativo, né? Falando que você não é boa o suficiente, você é ruim. Então, óbvio, todo mundo tem os seus defeitos, suas qualidades, mas talvez a gente use mais o poder da imaginação para o lado negativo, ao invés de, uau, intensificar isso e trazer isso a nosso favor, né? E eu acho que é muito importante, eu aprendi muito também vendo nas Olimpíadas as ginastas, tanto a Simone Biles quanto a Rebeca Andrade, que são ginastas de alto nível, e elas falando para elas mesmas, então usando o poder, né, como mantra, o poder da imaginação e o poder da fala como mantra, como força para se apoiar ali. Então elas falavam assim, eu já ouvi acho que as duas falando, você consegue, você vai lá, você consegue, vai lá menina, você consegue, você vai arrasar. E isso é muito bonito porque o corpo ele vai se ajustando, vai criando confiança. Quando, por exemplo, uma mãe fala isso para a criança pequena, vai lá, você consegue, é isso mesmo, dá esse empoderamento para a criança vai se sentindo cada vez mais
forte e empoderada mesmo para tomar novos passos, né? Para se aventurar nesses novos desafios, e encontrar outras formas seguras de seguir. E eu acho que é um pouco isso que a gente continua e deve fazer com a gente mesmo agora, né? Se empoderar e ter o poder da imaginação, né? Você imaginar coisas. E isso é tão importante porque a gente pode imaginar, o céu é o limite, né? A gente pode imaginar qualquer coisa, mas talvez a gente entender assim o quão poderoso é, a gente vai ter também um pouco mais de ética ou respeito nessa visualização, né? Lembrando que se a gente acha que é tão sutil e tão poderoso quando, por exemplo, alguém fala pra gente que a gente não é bom o suficiente, o quanto isso acontece dentro da gente, talvez a gente não deva usar isso também para bloquear outras pessoas, né, as atividades de outras pessoas. Então a gente usar para a gente conseguir realizar coisas, ficar cada vez mais firme das nossas conquistas e firme nos nossos planejamentos e conseguir entender que as coisas elas são plásticas, né? Elas vão mudando, mas a gente pode também mudar tudo isso. A gente tem a capacidade de que se a nossa motivação, a nossa força, nosso poder de visualização está tão forte e determinado em direção ao que a gente está vendo ali, os desafios que vão surgindo, a gente continua falando, vai, continua, continua. Isso é um pouco também do que é uma meditação, uma prática de uma meditação de atenção plena, por exemplo. A gente está ali só simplesmente relaxando o corpo, soltando a mente, e de repente a gente começa assim a pensar, nossa, será que eu deixei a janela aberta? Ou, ai, será que meu carro parou em tal lugar? Ou começar a se coçar. Então, a gente começa a ver que as dispersões estão o tempo inteiro, o foco é muito difícil, né? Aí a gente começa a aprender que é tão interessante acolher também esses processos de que essas dispersões venham, porque o nosso foco e a nossa determinação é inabalável. Então, o seu poder da imaginação, a sua fala como mantras são tão inabaláveis que qualquer coisa que surja você mantém. Então, quer que seja pular lá igual as meninas pulavam, davam todas aquelas piruetas, elas mantinham. Você consegue, vai lá, arrasa. Porque elas sabem que elas iam conseguir, elas já fizeram milhões de vezes aquilo. Então elas sabem, elas têm isso desse empoderamento, só que elas estão falando para que não deixar que o medo seja muito maior, que o poder de imaginar o erro as consequências negativas e tudo ultrapasse tudo que elas já fizeram. Então elas relaxam todas essas dispersões e aquela incansável tagarelice dos pensamentos que ficam, você não consegue, não, não vai fazer. E aí você só relaxa e continua falando, vai, você consegue, acredita em você, vai lá, faz. E aí o seu corpo vai enchendo de coragem, enchendo de você respira mais profundamente. Então, isso serve assim em várias áreas, né? Principalmente se você, por exemplo, tem um relacionamento abusivo, que você escuta isso o tempo inteiro, que você não é capaz, que eu não tô aqui para você, ou que você é horrível. E aí você toma essa prática de você mesmo falar para você, eu consigo, eu sou boa,
eu vou conseguir fazer isso, eu vou sair desse relacionamento, esse relacionamento não presta para mim. E aí, a partir do momento que você consegue ver, consegue se nutrir dessas qualidades, porque essas qualidades estão lá, já estão internas, você só precisa lembrar. Porque, na verdade, quando você está num relacionamento abusivo, ele está nutrindo, a pessoa está te nutrindo de qualidades negativas. Então, você acredita ser essas qualidades negativas, só que você não é. Então, a partir do momento que você começa a fazer esse treinamento de voltar a mente de volta para casa, no sentido das suas boas qualidades, você se lembrar das suas boas qualidades, naturalmente você vai criar um espaço de que aquilo lá não serve mais. Quando a pessoa falar novamente uma coisa negativa, você vai falar: não, não faz sentido. Essa roupa não me serve mais. Então, é natural que você consiga não atrair mais relacionamentos ruins, né, e abusivos, porque naturalmente você consegue nutrir você mesmo, as qualidades positivas. Quando isso está muito bem organizado internamente, muito bem nutrido internamente, naturalmente que isso vai como um imã, você vai atrair coisas no sentido de que seja mais fácil você identificar quando algo muito ruim vem para cima de você, né? Quando alguém falar alguma coisa, ao invés de você acreditar, isso vai soar como um grito, um palavrão ou alguma coisa muito estranha, porque não faz mais parte de você. Você já nutriu essas boas qualidades. Essas boas qualidades são naturais dentro. E obviamente que isso não é fixo, né? A gente às vezes se perde um pouco, por isso que é muito importante a gente nutrir isso internamente. Então, quando a gente for se relacionar, entender esses relacionamentos e ter relacionamentos que a gente vai falar saudáveis, porque não tenha esse tipo de agressividade, a balança sempre vai estar na mesma posição, né? E não alguém pisoteando no outro. Porque o relacionamento sempre vai passar por dificuldades no sentido de você vai ter alguma discussão de alguma coisa, né? Mas quando isso acontecer, você não vai achar que essas palavras ou qualquer coisa, ou uma discussão ali, você ficou magoado por alguma coisa, isso seja você, seja algo que vai acabar, vai te afundar. Não, você sabe das suas qualidades, né? Você sabe das qualidades também da outra pessoa. Só foi um mal-entendido que depois naturalmente vocês vão se organizar de novo através da fala. Então é importante entender que toda a sua fala, o seu poder, a sua imaginação, o que você visualiza, tem uma força muito grande e só depende de você. Então é por isso que é importante se nutrir de qualidades e de práticas de observação interna. Então você começar a observar internamente e conseguir fazer essas práticas que buscam essa observação de dar um passo para trás, né? Porque exige um esforço, exige uma dedicação, porque tudo é muito rápido e tudo é muito sutil. Então é quase que você tem que estar ali, as coisas estão acontecendo rapidamente e você não tem um momento de pausar. Essas práticas é como se você tivesse um grande tesouro na sua mão, né? Um controle remoto que você consegue pausar ali para ir no banheiro. Então você consegue pausar o filme, você consegue pausar e observar. E aí você coloca os seus limites, você volta de novo e percebe, será que eu sou isso mesmo, né? Volto, revejo as minhas qualidades, faço essa prática. Então, para todos os relacionamentos, né, para toda a sua vida, é importante você ter essa observação interna,
Essa observação interna vem através da sua capacidade de ser sutil, e a visualização, o poder da imaginação, da visualização, vem através desse processo de sutileza, de dar um passo para trás. E cada vez mais você se empoderar desse tesouro que é a sua mente, a sua fala, as suas ações. Então, é muito importante você observar e ter uma observação, dar um passo para trás, ou subir no alto da montanha e ver lá a cidade bem pequenininha. Essa é a prática de contemplação interna. Para você fazer e levantar e saltar e ter voos cada vez mais altos, é importante você começar com pequenas ações, que é dar um passo para trás. Então eu posso falar para você, nossa, o poder da imaginação é algo impressionante, é lindo, mas se você não começa de pequeno, dando um passo para trás, talvez você vai imaginar alguma coisa que no outro dia te dá um grande problema, né? Então, por isso que a prática de dar um passo para trás, de você se observar, observar o todo esse processo sutil que acontece, você vai ter mais autonomia para aí sim entender o quão profundo é o poder da imaginação. Então, talvez eu deixo aqui, né, uma dica, que você sempre tenha essa intenção de que dar um passo para trás e entender a sutileza das coisas é algo muito importante. Então, se você puder, assim, por exemplo, faça pequenas visualizações de como você estava num dia muito triste da sua vida. Porque assim, a gente sempre pensa que visualizações são sempre para conseguir um carro melhor, uma casa, mas eu acredito que o grande poder é entender a nossa própria mente, entender as nossas emoções, ter empoderamento da nossa existência, né? De como a gente circula no mundo. Então, de repente, visualiza como um dia que você estava muito triste. Visualiza a cena ali, de um dia triste, que aconteceu algo, alguém falou algo muito ruim para você. Visualiza você triste. E agora, visualiza essa pessoa falando essa coisa ruim, horrível, mas você tendo uma prática de apoio. Então, de repente, de você se autoafirmar que você é ruim mesmo, que você é aquilo e continuar triste, você falar, opa, não, hoje não. E de você sorrir que é possível, em meio a circunstâncias tão horríveis, você conseguir ter outras formas de lidar com isso, de não cair nesse sofrimento. Então, o poder da imaginação também é isso, de você entrar em momentos muito tristes da sua vida e perceber assim, como eu poderia ter feito diferente? Como eu poderia ter nascido um broto de sabedoria daqui? Ao invés de eu ir lá, a pessoa me xingou, eu ir xingar ela, mas como eu poderia ter feito diferente? Como eu poderia se soltar em meio a um sofrimento? Então, uma das visualizações, assim, uma das representações tão importantes disso que eu falei para vocês é da flor de lótus, que ela nasce num lodo e de um lugar sujo, fedorento, nasce uma flor linda, uma flor de lótus. Então, para a gente entender que em meio ao nosso maior sofrimento, a gente consegue ter sabedoria e lucidez. Então, aplique essa parte de visualização, de o poder da visualização, o poder
de você de imaginar esses cenários também. Porque quando acontecer, e a gente sabe que vai acontecer de novo, você está muito mais afiada. Você tem autonomia, você sabe como fazer diferente. Você pode até falar, ai, desculpa, agora não. Eu preciso do meu momento, eu não estou bem. Você pode me dar 5 minutos para eu pensar? Agora eu não vou responder. Isso também já é um momento de contemplação, de você contemplar situações difíceis e você trazer situações com que você possa se respeitar e trazer empoderamento nas suas atividades diárias. Então, queria falar um pouquinho também do poder da visualização, não só visualizar coisas materiais ali, que acho que está muito impregnado, né? Então, muito associado com coisas materiais, mas talvez a gente um pouco mais profundo e visualizar, ter essa força do poder da imaginação, que é incrível, né? Porque você não tem mais só o corpo ali, né? Físico, você não tem mais essa limitação física, mas o céu é limite com a mente. Então, usar a mente para a gente destrinchar, né? E poder entender profundamente esse campo imenso de possibilidades, né? De a gente conseguir, através disso, relaxar em meio à sabedoria. Então tá, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e também queria falar do meu curso. Bom, se você está assistindo esse vídeo por agora, eu vou dar um curso dia 5 de outubro a 9 de novembro. São 6 aulas aos sábados e a gente vai navegar de forma bem iniciante no yoga, indo ali do pranayama, passando pelo corpo sutil, os asanas, yoga nidra, um relaxamento profundo, meditação. Eu também vou ajudar vocês a fazer uma prática diária para você colocar no seu dia a dia ali uma prática simples que vai conseguir adaptar na sua rotina. E muito mais do que isso, assim, acho que o que a gente conversou um pouco hoje, né, de buscar esse passo para trás, né, inserir o yoga como essa possibilidade de dar esse passo para trás, ter ferramentas para momentos tão preciosos. Então, vou deixar aqui embaixo um pouco mais sobre o curso, todos são muito bem-vindos e espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.